A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, trazendo mais uma palavra de Deus aqui sobre a oração específica. E eu quero deixar aqui esta palavra para os meus amados irmãos, que está em Gênesis, capítulo 28, e o versículo 20, o 21 e o 22. E diz a palavra do Senhor: E Jacó votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, queridos e amados irmãos, nós estamos falando aqui a respeito de Jacó, né? Jacó, ele estava aqui fugindo da fúria do seu irmão, porque o seu irmão queria matá-lo, porque Jacó havia enganado. Então agora ele está partindo para Padã Arã. Ele vai para a terra aonde sua mãe morava, né, Rebeca. E ele vai para este lugar até que a ira do seu irmão se aplaque. Então ele vai para este lugar. Só que no caminho, o que acontece? Ao anoitecer, ele pega uma pedra, coloca na sua cabeça e ele vai dormir um sono, né? Ele coloca, né, para ser o travesseiro, né? Coloca como cabeceira na sua cabeça e ele vai dormir. E quando ele dorme, ele tem um sonho, ele tem uma revelação muito profunda da parte de Deus. Ele vê uma grande escada da terra até ao céu, e nesta escada tem anjos subindo e descendo, e o Senhor que está também ao lado desta escada, né? No original, no hebraico, é isso que quer dizer, né? Que diz que ele estava em cima da escada, né? Mas no original diz que ele estava ao lado, em pé, ao lado da escada. Então, queridos e amados irmãos, o Senhor começou a lembrar a Jacó da aliança que ele havia feito, né, com o seu pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: eu não te deixarei, eu estarei contigo até que tudo seja cumprido. O Senhor não deixou Jacó naquela viagem. Então, quando ele acordou daquele sonho, ele disse: certamente ele percebeu que era um solo sagrado aquele lugar. E ele disse: certamente este lugar é a casa de Deus, né? Não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então ele pegou aquela pedra que ele havia colocado ali na sua cabeceira, e ele ungiu aquela pedra com azeite. E ele fez exatamente isso aqui que eu li para vocês. Ele começa a falar com o Senhor, ele começa a dialogar com o Senhor, ele começa a fazer um voto ao Senhor, e ele vai diretamente naquilo que ele quer, porque nesse momento ele só está com o bordão dele, mais nada. Então o que ele fala? Se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, o Senhor me fazer tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra aqui que foi ungida aqui será a Betel, será a casa de Deus. E de tudo quanto o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo. Que coração abençoado, que coração voluntário é este. Ele está fazendo este voto, ele está dizendo isso voluntariamente. Ele está fazendo isso com um coração, sabe, grato por aquilo que ele ainda não recebeu, mas ele está fazendo isso, ele está dizendo isso para o Senhor. E a verdade é que ele vai para a casa de Labão e ele passa ali 20 anos, ele trabalha 7 anos pela esposa, trabalha mais 7 anos, né, pelas as 2 filhas de Labão, trabalha mais 6 anos pelo rebanho. Então está na hora dele retornar. E quando ele retorna, ele disse: o Senhor foi fiel para comigo, porque eu atravessei este lugar aqui só com o meu bordão, e agora eu estou em 2 bandos. Que coisa maravilhosa. Então ele levou diante do Senhor aquilo que realmente ele queria. Então continuo falando para você: leve diante do Senhor diretamente, não sinta vergonha, nem timidez. Será que Deus vai me dar isso? Será que se eu pedir? Olha, irmãos, o que Deus fez na vida de Jacó foi muito mais do que o que ele pediu, foi muito mais do que o que ele apresentou para o Senhor.
Deus pode fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que você está pensando, do que aquilo que você está pedindo. Deus pode fazer muito mais na tua vida, mas você precisa crer, se aproximar com confiança do nosso Deus, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, né? E vamos ficar com esta palavra aqui de Jacó, né? Ele falou para o Senhor esteve com ele o tempo todo e o Senhor honrou. Ele foi direto. Deus deu muito mais para ele do que aquilo que ele estava apresentando para o Senhor. Que Deus abençoe sua vida e continue orando, clamando, buscando e não desista, porque maior é o nosso Deus, maior é o que está na tua vida, tá bom? Deus te abençoe.